Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas realmente você vai assistir esse vídeo. Bom, mas vamos começar a mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Jaqueline e vamos acompanhar mais uma aula do módulo 2 do ensino médio da EJA. Vamos falar sobre ideologia, palavra que vocês já ouviram falar muitas vezes, não é isso? Palavras que circulam muito na nossa mídia. Bom, a partir do senso comum, podemos dizer o seguinte, que o que é ideologia? É um conjunto de ideias, o próprio nome já traz essa imaginação que seja ideias, ou uma idealização sobre algo. Porém, a ideologia é muito mais do que simplesmente uma ideia. Isso a gente está falando assim, a grosso modo, não é isso? Bom, quem vem a se apropriar desta palavra, lógico, não foi ele quem utilizou pela primeira vez, ou que fez a descoberta dessa nova palavra, hoje nem tanto, que é ideologia, mas quem está à frente, quem falamos bastante sobre essa palavrinha que tanto nos remete às ideias, principalmente deste mundo contemporâneo, desse mundo moderno, foi Karl Marx. Bom, e ele faz um traçado, sobre a ideologia a partir sempre, das idealizações, das relações, aliás, de capital e trabalho. Ele fala, e esse é o mote de sempre da pesquisa de Marx, sobre a força de trabalho da classe dominante sobre a classe dominada, com os meios a partir dos meios de produção. E o que é que a outra classe tem? Que são os proletariados. O trabalho manual. Podemos dizer o seguinte, existe uma valorização maior no na nossa estrutura de mundo, onde há uma valorização maior para o trabalho intelectual do que para o trabalho manual. Um exemplo disso é o seguinte: podem ter os mesmos horários de plantão, podem estudar de forma tão complexa quanto, inclusive ter mais horas de trabalho e receber menos. É um caso da enfermeiras ou técnicos em enfermagem e de um médico, embora trabalhem no mesmo hospital, com o mesmo horário, porém existe uma valorização maior de algumas classes, de alguns trabalhos, de algumas atividades laborativas, mais do que outras. Pois bem, essa ideologia propagada, esse conjunto de ideias do indivíduo ou de grupos, traz também a falsa consciência da verdade, a inversão proposital da realidade. Esse grupo difusor de ideologias, ideias embutidas de interesses tendenciosos, ela vem a partir principalmente para que a maior parte da população ela não venha a se revoltar, a indignar, a pensar de forma crítica. Ora, se a gente pensar direitinho, o que é mais fácil de você enganar ou convencer? Não precisa necessariamente ser um engano ou usar mas assim, de convencer a você a fazer o que o outro quer. Aquelas relações de poder. O modo de persuasão, a ideologia que convença será a melhor forma, sempre. Bom, aí você passa a ver o mundo de outra forma, se você começa a questionar, se você começa a pensar de forma crítica, você não vai aceitar as coisas exatamente como elas são postas. Um exemplo disso, nós temos assim, do futebol. A
modalidade esportiva hoje, ela pode ser comparada ao que foi na Roma Antiga, né? Aquelas lutas, né, de gladiadores que faziam a população se divertir. E aí a corte, né, no caso a nobreza, jogava pães para essas pessoas, né, no caso para o povo. E eles se divertiam a partir daquela barbárie, né, pelo menos o meu ponto de vista é que aquilo é uma barbárie. É a forma de luta, era lutar até morrer. E o povo se divertia. Dessa forma, conseguiu que, a partir daquela ideologia, a inudibriar a população, para que essa população não se revoltasse. Então, em períodos de crise, de pandemia, em períodos de grandes crises econômicas, o futebol, ele tem um poder, né? Pode dizer assim, é uma modalidade esportiva que exerce um grande poder sobre a população, principalmente se for em ano de Copa do Mundo, para que o povo se divirta e esqueça de cobrar ao seu governante. A partir dessa emoção de identificação nacional, ora, será que é mais interessante eu ter essa identificação, né? Essa identificação da minha nacionalidade a partir de quê? A partir de um futebol? Ou será que na prática, né? No exercício real da cidadania, pressionando o governo, aquele governo que foi eleito democraticamente, o meu governador que foi eleito democraticamente, o meu prefeito também eleito democraticamente. Nós vivemos numa democracia, numa república democrática. Essa república somos nós que elegemos os nossos governantes. Porque quando as coisas estão ruins, o que é que a gente encontra? Logicamente, agora é um período atípico. Ninguém vai se juntar para fazer passeata. E olha que já fizeram. E porque era necessário, estou dizendo que não foi. Mas, né, faz parte. Bom, então, é pão e circo também, né? Essa alienação usada, né, dos romanos no harém, né, na arena, ela é muito parecida com o futebol, né? Com o futebol que diverte o nosso povo, fazendo ele desopilar dos grandes problemas do nosso país. Bom, a ideologia ela altera a razão e o comportamento, né? Mas quando isso passa a acontecer, deixa de ser apenas uma simples ideologia. Não que toda ideologia seja simples, mas sim que, se o seu comportamento é modificado de modo a agredir, a afetar diretamente o outro sem respeito, isso não é mais somente uma questão ideológica, isso é fanatismo. E questionarmos sempre, porque assim, essa coisa da verdade absoluta, ela é totalmente questionável, não podemos dizer, não existe, né? E o conhecimento por si só, além de ser algo cíclico, ele tem que ser crítico, não? Ele precisa ser crítico. Então a ideologia ela tem que ter essa criticidade, ou iremos cair no, como é que podemos dizer assim, na vala comum de uma mentira, uma fake news, né? Nós podemos cair simplesmente na ideia de um louco também, uma louca, né? Ideias que não estão de acordo com a sociedade, né? Não estou dizendo nem certa nem errada, mas assim, que não estão de acordo com os padrões, e que a gente observa que isso agride ou que desrespeita o outro, e mesmo assim a gente embarca nessa ideia de fanáticos e seguem, né? Seguem essa ideologia. Isso. Então, podemos dizer o seguinte, como o próprio título, né, da nossa aula diz, que ideologias são discursos ideológicos e seus impactos na vida social.
Um discurso ideológico causa um impacto na vida social e ele não está preso somente à questão política, mas assim, principalmente ele está ligado às instituições sociais. Que instituições são essas? Instituições sociais, começamos com a família, a igreja, a política, né, a escola. Então, tudo isso são instituições sociais. E vocês já viram em Durkheim, essas instituições sociais, elas são o principal instrumento de coesão, né? Elas são os principais instrumentos para uma padronização, para que a sociedade siga de forma coesa, certo? E geralmente os líderes, e aí a gente já vai citar Weber, né? Max Weber, quando ele fala de tipos de liderança. Então existe esse líder carismático. Esse líder carismático tem por si só já um poder ideológico também. Ele segue uma ideologia. A palavra ideologia, ela vem da junção ideo, né? Logia, cujo significado puro seria estudo das ideias. E finalmente, o que é ideologia? Como eu falei, no senso comum, eu entendo que ideologia é um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Porém, é muito mais do que isso. Podemos conceituar a ideologia de duas formas. Existe uma visão, a visão clássica, né, ou neutra, pode ser chamada assim também, e a visão crítica. A gente pode dizer que a visão neutra, como o próprio nome já diz, seria estar em cima do muro? E aí? Bom, a visão neutra ou clássica é um termo que tem o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Então seria mais um aprofundar naquele que estuda, né, na intelectualidade. Já na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Bom, aqui nós temos alguns peões, né? Vamos imaginar que tiramos esses peões de um tabuleiro de xadrez. Tem um peão à frente dos demais. Pode observar que ele tem a mesma estrutura, certo? Só muda a cor. Mas essa estrutura, além de ser, pode ser igual, mas somente a cor é diferente, ele já tem algo que o diferencia. Essa cor o diferencia dos demais. Mas ele está à frente. Ele está em posição de liderança. Bom, o conceito de ideologia, ele foi inventado pelo filósofo francês, você vê aqui o chamado de Destutt de Tracy, já que ele é francês. No livro Elementos de Ideologia. No entanto, a palavra ideologia, ela ganhou assim, diferentes abordagens, né, com o passar do tempo, mas Karl Marx, ele realmente se apropriou da palavra e fez, né, traçou elementos para ela, criou características, especificidades, né, para a ideologia marxista. Na sociologia, os pensadores, eles utilizam o termo sob a concepção crítica e defendem que a ideologia é um instrumento de dominação e que age por meio de convencimento da persuasão, alienando a consciência humana. Alien vem do outro, né? Não é aquele, mas assim é o que é outro. Como Marx dizia o que significa, assim, né, etimologicamente, é que ideologia, como o próprio nome já diz, né, vem da ideia, e a alienação é quando você não pensa por si, você pensa com a cabeça do outro. Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, é ignorante, né? Por quê? Porque quando existe unanimidade, todo mundo está dizendo que está pensando igual, que concorda, é muito difícil isso. Geralmente o que está acontecendo é que alguns decidiram não pensar, alguns decidiram não opinar, alguns decidiram ir como os outros, pela cabeça do outro. Então, isso é um pensar alienante.
O alemão, Karl Marx, ele junto com Engels, ele disse o seguinte, né, que foi quem trabalhou, aliás, o conceito de maneira mais importante em uma de seus manuscritos de 1846, que foi intitulado A Ideologia Alemã. O uso da palavra ideologia tornou-se famoso na boca de Karl Marx, filósofo alemão. Na época, Marx seguia o pensamento Napoleão Bonaparte e definia que a ideologia era o mesmo que ilusão, falsa consciência. E o ideólogo é aquele que inverte as relações entre ideias e o real. Olha essa charge, vamos ver comigo. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí Mafalda vai pensar o que nós somos. Ai, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Porque assim, quando você não pensa por si, quando você não olha para si, quando você não entende o que você quer, você tem uma tendência a ir com o outro. E geralmente na ideologia do outro. Essa ideologia, na sociologia, sociológica, ela defende o fim das desigualdades econômicas, né, entre os grupos sociais. Ela está dividida em diversas outras correntes, incluindo nesta a científica, a marxista, a comunista e a anarquista. Ora, tem uma concepção meio errada, totalmente errada, quando vai falar de anarquia, né? Embora o nome assim venha com aquela ideia do anárquico, né? O sem governo, mas não é bem, né, do jeito que a gente pensa, traduz, não. Não é uma coisa desgovernada que eles pleiteiam, não. Então, todas elas se baseiam na criação de um senso comum em relação às mudanças sociais, principalmente no que diz respeito à transformação do modelo econômico. Esse novo modelo de consciência socialista dependeria de vários fatores, como, por exemplo, a transferência dos meios de produção pertencentes às classes proprietárias para a população e a transformação radical do sistema político. Aí você pensa assim, poxa, vai tirar a terra dos outros para dar, né, que é chamada de reforma agrária. Mas se você pensar da seguinte forma, tem tanta terra que está no nome, em posse, de um ou dois, três fazendeiros, né? Vamos pegar por aí, que, segundo alguns estudos, a maior parte dessas grandes terras são terras de grilagem. Mas depois a gente conversa sobre isso. Bom, mas ali você vê uma quantidade de terra improdutiva que ninguém pisa lá há muitos anos. Então chega um movimento social, ocupa aquele espaço, começa a produzir e enche o dono. Se ela era uma terra improdutiva, ela devia ter sido doada. Tá? Bom, em síntese, o indivíduo ou o grupo, adeptos a determinado convencimento por essa razão, existem diversos tipos de pensamento ideológico. A gente tem um ledo engano de achar que quando você fala de ideologia, você está falando somente de ideologia política, esquerda, direita, comunista, capitalista. Não, existem muitas ideologias. Quais são esses tipos? Essas aqui que eu listei são as principais ideologias socioeconômicas. Estamos falando deste século. Isso, tipos de ideologia. As principais ideologias socioeconômicas são a ideologia fascista. Foi disseminada na Alemanha e Itália durante as guerras que mudaram a estrutura dos países. Tinha caráter militar, expansionista e autoritário. Sim. Que possuíam, sim, essas três características. Caráter militar, expansionista, queria aumentar suas terras, invadindo outros países, e também, né, autoritários. Era o governo, era um poder mediante força, mediante, né, morte. Ideologia comunista, implantada na Rússia e outros países, visava um sistema que fosse igual para a sociedade.
Qual é o problema do comunismo? É o comunismo? É a teoria? É a ideia? Não. O problema está na aplicação. O problema está em quem, né, quer o capitalismo e segue, só que faz isso por meio de imposição, ou a chamada ditadura. Então, assim, é meio que contraditório pelo que Marx queria, pensava. Mas foi ele que criou. Ele é a inspiração, mas não foi ele quem criou. Essa ideologia democrática. A ideologia democrática, os primeiros relatos, né, que surgiram na Grécia Antiga, em Atenas, tinha como principal participação das sociedades de decisões políticas. Que fala assim dessa ideologia democrática, que era justamente essas reuniões que aconteciam nas praças, nas ágoras. Então, começa essas ideologias a ser, né, já serem propagadas desde a Grécia Antiga. Aí vem a ideologia capitalista. Com o surgimento da Europa, o principal objetivo é o acúmulo de riquezas e gerações de lucro. Esse é o principal objetivo do capitalismo. Mas o que acontece mesmo quando se ganha muito, né, quando o PIB é alto, né, o Produto Interno Bruto é alto, e você tem um país onde é governado por corruptos, a conta nunca fecha. A conta nunca fecha. E o que acontece quando essa conta não fecha? Corrupção, certo? Ou, novamente, aquela imposição. Mas a corrupção é muito latente nos países, não chamo mais subdesenvolvidos, mas assim, em desenvolvimento. Ideologia conservadora define, ou vocês também podem chamar de reacionários. Né? Essa ideologia conservadora é definida pelas ideias ligadas à manutenção de valores morais e sociais da sociedade. Mas não se iludam, como eu disse, nada, absolutamente nada é absoluto. Também é verdade, não é absoluta. Ideologia anarquista. Como o próprio nome já diz, ana seria sem governo. Né? Então, os anarquistas, né, quem tende a simpatizar com essa vertente, o anarquismo aqui, ele está num nível altíssimo para a humanidade. Por quê? Quando a gente fala de ideologia anarquista, a gente está falando de uma quantidade, de um grupo que pede por uma autogestão. Nós, responsável por nós mesmos. Aí a gente entra naqueles entraves, né? A partir das concepções dos filósofos antigos e dos contratualistas, onde lá vem Thomas Hobbes, né? E diz cria a figura, né? Mas do Leviatã, que se não comportarmos bem, chega e nos leva para onde eu não sei. Bom, então assim, o anarquismo seria o suprassumo de um governo, podemos dizer, porque se todo mundo fizesse o que tem que fazer, todo mundo tivesse empatia pelo outro, todo mundo, né, fosse educado exatamente para viver aquela realidade, para viver aquele período, para dar lugar ao outro quando esse outro solicitar, ou quando você vê que não é necessário. Bom, então até lá a anarquia, né, está muito longe. A ideologia nacionalista. Bom, lá em cima a gente falou da ideologia fascista e colocou a Alemanha e a Itália juntas. Ao meu ver, ao ver de vários autores, a ideologia fascista ela aconteceu na Itália, certo? Na Alemanha, ela é a nacional, né? Traz um nacionalismo muito forte, muito dado, muito agudo, que é justamente o que diferenciava os nazistas. É esse nacionalismo, é esse apego pelo território. Só que isso não é uma concepção de todos os alemães, mas foi a concepção de um, que encontrou vários outros que comungaram da mesma vontade, da mesma experiência.
E aí vamos para a ideologia liberal clássica e neoliberal, que se caracteriza por uma espécie, né, uma série de ideias, sendo defensores da liberdade, pode ver aí, da liberdade individual, dos valores sociais, e acredita que o Estado deve exercer menos poder sobre a sociedade. É aquele que defende o livre comércio, né? É o que defende justamente assim, a não interferência do Estado para com a população, mas carente também. Bom, tem uma imagem aqui, ó, que não sei se vocês estão olhando, mas tem o quê? Um molde, né? Um molde de uma mulher, um homem, duas crianças aqui. E aí tem um caldeirão com vários corpos indo até o chão, entrando nessas formas. Ora, o que é que isso quer nos mostrar? Quando a gente fala de ideologia, vocês também no nosso país, principalmente no nosso país, e nesse período estamos falando muito sobre ideologia de gênero. Aí você imagina assim, pode ter ideologia de gênero? Sim, pode. Não do jeito que fala, não do jeito que pintam, mas sim, pode. O que seria ideologia de gênero? Se a ideologia parte de ideia, a ideologia de gênero é justamente assim, o fato de, se você não se sentir protegido, pertencente àquele grupo, o que é que lhe resta? Mas, para a nossa sociedade ainda muito conservadora, né, ela cria o estereótipo da família. A família perfeita, ela tem esse estereótipo, homem, mulher e crianças, certo? Se faltar um desses elementos aqui, a sociedade já não vê com tão bons olhos. Se não vê com o homem, a mulher, ou ela é ruim, ou fez alguma coisa errada, nunca é o homem. Se for o caso de um homem sozinho, o que aconteceu com essa mulher? Ela não presta, porque geralmente assim, as críticas recaem sobre o sexo feminino. E quando não tem criança, o que está acontecendo? Porque assim, família tem que ter criança. Mas esqueceu que no século XXI existem novas configurações de família. E essas novas configurações, isso dá espaço para essa instituição ter relações homoafetivas, monoparentais, que a gente vai ver quando for estudar instituições sociais. Bom, nem toda família tem esses moldes. O senso comum entende a ideologia como um simples conjunto de ideias. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música, a letra está bem aí na tela, e vocês vão ouvir, né, uma música de Pete, que é baseada no livro de Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley. Só que essa música, ela tem, no caso, assim, a gente pode trabalhar várias temáticas de sociologia, de humanas, mas ela casa muito bem com o pensamento ideológico. Quando o ser, ele caminha para o que Marx chama de alienação e começa, né, porque Marx também ele fala dessa alienação, mas essa alienação a partir também da cultura, mas da cultura de massa, que foi estudada pela escola de Frankfurt com Horkheimer, com Adorno. Então, assim, prestem atenção na letra e tentem se ver na condição de espectador ou de consumidor das mídias. Vamos lá. Colocar a musiquinha, né, para vocês lembrarem da música. Alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não
Bom, vimos, né, ouvimos e vimos parte da letra. Pois é, quando o Pete, né, ela faz usa a metáfora, né, de Admirável Chip Novo para o livro Admirável Mundo Novo, ela fala aqui também, olha, observa, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Ela está fazendo uma leitura de que nós seres humanos, né, antes podemos achar que orgânicos, porém nós somos programados o tempo inteiro. A gente é programado para quê? A gente é programado a partir de uma alienação que também vem da cultura e que muitas vezes a gente não se percebe ou a gente não tem consciência crítica de perceber as armadilhas que nós estamos dispostos a todo momento, né? E isso fica muito claro quando chega uma nova propaganda, um novo produto para vender, e aí na TV sempre tem alguma propaganda, um programa, né, onde fica, você vai pensar sempre nele, vai falar, vai comprar, vai beber, vai ler, vai votar, né, as ideologias também políticas, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva, pense, fale, compre e beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça e diga. Não, senhor, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor. Obedeça. Simplesmente obedeça. Todas as instituições têm sua ideologia. Todas têm sua ideologia. Pensar criticamente se aquela ideia é boa ou não, para nós, é outra história. Pensar se aquela ideia nos cabe, se aquilo é aproveitável, isso é pensar criticamente. Então, sim, senhor, a gente vai pensar. Tchau, até.